Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a esse estudo maravilhoso. Nós vamos continuar, então, falando sobre o livro Primícias do Reino. Nós vamos falar hoje sobre o capítulo 8º do livro, tá? Do livro psicografado por Divaldo Franco, pelo Espírito Amélia Rodrigues. E o nome do nosso capítulo hoje é a Apelante Cananita, né? E o termo cananita, né, eu fui pesquisar, significa de origem dos povos cananeus, né? E é curioso porque os povos cananeus eles gozavam de grande repulsa do povo israelita, porque segundo o povo de Israel, os cananeus eles eram um povo afastado de Deus, né? E nós vamos entender isso no decorrer do estudo de hoje, tá certo, meus amigos? Mas antes da gente começar esse estudo, é importantíssimo que nós nos conectemos, né, com a ambiência do trabalho, do estudo, né, que a gente possa se concentrar realmente para que a gente possa adentrar na história e ver como tudo era naquela época, né? E nada melhor para fazer isso do que nós nos fazermos uma prece, nos conectarmos com os bons espíritos, com a espiritualidade amiga, né, pedindo inspiração e pedindo realmente proteção neste momento. Então, pediria a vocês que neste momento fechassem os olhos de vocês, né, elevando o seu pensamento ao Mestre Jesus, né, para que ele nos ampare, nos sustente no estudo de hoje, que nós possamos entender a sua lição, compreender a profundidade desses ensinamentos de hoje e, mais do que isso, que nós possamos colocar isso em prática em nossas vidas. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. E que assim seja, meus amigos. Então vamos dar início, né, a essa história. E essa história, ela inicia nos situando um pouco na região, né, que circundava onde Jesus estava com os seus amigos discípulos, tá? Enfatizando que quem atravessasse, né, a fronteira, ela deixa bem claro, da Fenícia, né, na direção do Tiro e do Sidom, adentrava nas antigas terras dos cananeus. Então ele deixava bem claro que quem atravessasse essa fronteira, né, em direção a Tiro e a Sidom, adentrava nas terras cananeus. Naquele território, né, como eu havia dito, residiam os descendentes cananitas, né, também chamados de sírios fenícios, tírios fenícios, que eram diferentes, né, e eles eram ditos sírios fenícios para diferenciar dos sírios que vinham da Líbia, né, os libaneses. Então existia uma diferença dos fenícios sírios e dos fenícios libaneses, tá certo? Então tinha essa distinção entre eles. Esse povo, né, os cananeus, em razão das inúmeras migrações, né, que houveram na época, mesclaram-se, né, muitas culturas, né, muitos costumes diferentes, e em especial também a cultura religiosa. Então, acabou-se tendo muita miscigenação religiosa que acabou levando esse povo a considerarem o politeísmo como religião principal. Tá? Eles adoravam, por conta disso, diversos deuses, né? Ao contrário da cultura judaica, né, que era uma cultura tipicamente monoteísta, né, ou seja, acreditavam num Deus único, né? Então, o israelita levava muito a sério, né, a sua religião, o monoteísmo. Daí, porque o povo de Israel considerava o povo cananeu afastado de Deus. Compreendem? Porque eles acreditavam num Deus único, enquanto que os povos cananeus, eles tinham uma cultura politeísta, adorando vários deuses, tá certo? Então daí existia essa rusga entre esses dois povos. Então, na Fenícia, né, e na Síria, a miscigenação, né, a miscigenação dos povos foi estendida também para a religião, como eu havia dito. Por isso essa questão do politeísmo, né? Por isso eles serem, pelo povo israelita, considerados povos pagãos, né? Povos distantes de Deus, que não acreditavam num Deus que eles acreditavam, né? Naquela época, tanto em Roma, né, como na Fenícia, quanto os cananeus,
eles haviam assimilado de forma bem veemente as suas culturas, cada um com suas peculiaridades, né? Sendo os primeiros, né, os romanos, voltado, né, ao Deus único, né? E esses outros, os cananeus, com as ideias enraizadas de diversas culturas politeístas. Não era só uma, eram várias culturas, vários povos, muito miscigenado. Então, eram várias culturas divergentes da época. Então, pensem só no choque cultural, né? Pensem só no choque cultural que devia existir entre esses dois povos, né? Então, vejam, é importante entender isso, porque esse é o cerne do estudo de hoje, tá? Por isso que eu estou enfatizando bem. Então, olha, se ainda hoje nós, depois de tanto tempo, mais de 2022, 21 anos depois da passagem de Cristo por aqui, nós ainda existe algumas divergências religiosas apenas nas religiões monoteístas, né? Veja, nós temos religiões monoteístas divergentes. Se ainda hoje existe essas, imagina como não era naquela época essa divergência entre conflitos entre religião politeísta e monoteísta, né? Então imagine como não era, e um povo extremamente mais brutalizado do que o povo que nós temos hoje, não é? Então vamos lá. E foi justamente nessa época, né, que Jesus e os 12 apóstolos seguiram a conhecer aquela região de povos pagãos, porque Jesus não acreditava nessas fronteiras do coração, né, nessas limitações do coração. Ele acreditava que todos nós éramos irmãos, filhos de Deus. E ele falava isso, só que infelizmente as pessoas ainda estavam muito presas, existia muito bairrismo, né? Muito culturismo, então eles ficavam muito presos aos seus ensinamentos e existia muito preconceito, né? Então, povos que eram famosos os cananeus eram povos que eram famosos pela manufatura, a gente encontra isso no texto, de artigos de luxo, né? Conhecido também pelas lendas que existiam no Ocidente em relação ao Oriente. Então, o pessoal do Ocidente tinha muitas lendas em relação a esse povo. Então, existiam muitas histórias que rodeavam esse povo por conta das suas culturas, dos seus rituais, né? Da forma que eles pensavam em relação à religião. Mas é uma coisa interessante que a gente encontra, que não era um povo qualquer. Eles levavam também a sua religião a sério. Os templos dos pagãos, a gente encontra isso nos escritos do livro, eram majestosos, né? Situados no meio de bosques, tendo suas construções formadas por mármores, né? Então ele tinha uma imponência muito grande os seus templos também. Então eles levavam, não era uma coisa simples, não, amadora, né? Como nós diríamos, era uma coisa que eles levavam realmente muito a sério na religião deles. Jesus, né, por sua vez, ele tinha em seus ensinos sementes da verdade, né? Tudo que ele falava, ele procurava falar com lucidez, com segurança, independente de com quem fosse que ele estivesse falando. Então, os seus conceitos, eles não se coadunavam com as práticas da época, né? Mas ele dizia, eu não vim destruir a lei, eu vim fazê-la cumprir, né? Então, mas ele não cedia, por conta disso, às pressões, às legislações mosaicas, ele não cedia a isso, né? Então ele continuava seguindo sempre firme nos seus princípios. E ele não perdia uma oportunidade, gente. Nenhuma oportunidade que ele tinha, ele perdia. Jesus sempre dava um sentido, né, uma direção. Jamais ele se curvava à bajulação, ao despotismo, como diz lá no texto. Ele enfrentou, né, exemplo disso, que ele enfrentou, como o próprio livro relata, com firmeza moral, né, com firmeza moral, os que vieram de Jerusalém para inquiri-lo. E nessa época, nessa época que passou por isso, ele resolveu pegar os seus discípulos e excursar, né, fazer uma excursão a outros lugares, né, sempre com o intuito de trazer ensinamentos, né, da sua doutrina para aqueles que desconheciam, né, e sempre trazer também
mais ensinamentos com mais profundeza para aqueles que o seguiam, para que aqueles que o seguiam pudessem compreender, na verdade, que todos nós somos irmãos perante Deus, né? Nada, exatamente nada do que Jesus fazia ou falava era inútil. Tudo tinha por trás um grande aprendizado. Até hoje, nós vamos pegar as mensagens evangélicas e toda vez que nós lemos, nós vamos entender de forma diferente, conforme o nosso estado de espírito. Então, se nós estivermos refletindo bem, cada vez melhor sobre esse evangelho, nós vamos cada vez compreender melhor os seus ensinamentos, né? Assim, por conta desse ânimo, dessa vontade dele, Jesus chamou os seus discípulos para que fossem rumo ao Jordão, né? Como se ele fosse em busca das suas nascentes. Então eles pegaram e começaram essa empreitada, foram viajar. Não era a primeira vez que iria, né, encontrar-se com os gentios, ou seja, com os pagãos, né? Mas seu nome, né, já estava, né, já não estava mais naquela época, apesar dele ficar ali pela Galileia, já não estava mais restrito aos limites da Galileia. Não, né? Ele já tinha sido ouvido falar dele em muitos lugares e todos ansiavam por conhecer esse homem que onde chegava a sua energia transformava o ambiente, né? O seu magnetismo era incontrolável, então todos queriam ouvi-lo e assim ele foi recebido nessa sua jornada, nessa sua excursão. E apesar, né, e aí eu gosto de tentar entrar no ambiente que o livro tenta nos demonstrar, e apesar da paisagem que o livro relata, que era maravilhosa, combinando o reflexo do mar refletindo o céu, né, naquele fim de tarde, apesar daquele ambiente maravilhoso, e eu estou falando desse ambiente, eu estou falando da margem do mar Mediterrâneo. Então imagina que apesar da jornada ter sido longa, ter sido cansativa, imagina a paisagem que eles não tinham, né? Margeando o mar Mediterrâneo, que momentos lindos de reflexão e oportunidades maravilhosas eles tiveram de se conectar com Deus. Mas apesar disso, apesar desse lugar maravilhoso que eles estavam margeando, que era o mar Mediterrâneo, os discípulos mentalmente se questionavam, se perguntavam qual seria, né, o objetivo, né, que levava Jesus e aquela caravana para aquelas cidades pagãs. Eles não conseguiam compreender, né? É interessante, meus amigos, refletir que, embora os apóstolos fossem homens bons, homens de bem, que buscavam a sua reforma íntima, eles eram ainda repletos de preconceitos, né? Arregados de imperfeições. Eles estavam ainda em construção, né? Então, a gente, às vezes, quando fala dos discípulos, a gente quer imaginar que eles eram, por caminhar com Jesus, os escolhidos perfeitos para isso. Não, eles foram se construindo ao longo da jornada que tiveram com Jesus. E mais do que isso, eles continuaram a sua construção depois que Jesus se foi. Né? Os ensinamentos de Cristo continuaram trazendo a eles substância necessária para essa mudança, né? Não foi de uma hora para outra. Por isso, Jesus não perdia uma oportunidade de os ensinar. Haja vista que eles, né, os discípulos, seriam os responsáveis pela propagação do seu evangelho quando ele não estivesse mais aqui entre eles. Então era importantíssimo que eles os preparassem bem, que ele conseguisse trazer para os seus discípulos os ensinamentos necessários para continuar essa jornada, né? Os discípulos sabiam que o judaísmo era a revelação, né? E o mestre representava, naquela época, a resposta de Deus, né, aos aflitos, aos apelos dos homens, que buscavam quem? Buscavam o Messias, né, que buscava aquele que iria o salvar, não é? Então, eles depositavam em Jesus toda a sua esperança, então eles confiavam muito. E eles se questionavam, ora, seria justo que se mesclassem aos desafortunados adoradores de ídolos? Seria justo que aquele povo, os discípulos dele, aqueles que o seguiam, povo de Israel, se misturasse com aquele povo pagão?
Eles se questionavam sobre isso. Como questionaram quando Jesus conversava com a mulher adúltera, quando questionaram quando ele ia falar com os leprosos, enfim. Eles sempre questionavam as condutas de Jesus. Eles não conseguiam compreender a extensão do seu amor, né? E Jesus não cansava de ensinar isso, né? Mas vamos lá, vencida as distâncias, né, daquela época, continuando a história, após caminharem, né, longas horas, né, naquela caminhada linda, beirando o mar Mediterrâneo, eles foram descansar, né? Foram descansar, né? E ao amanhecer, no outro dia, após descansarem, antes mesmo de eles passarem pela fronteira de Tiro, né? Porque eles chegaram primeiro em Tiro, descansaram e eles iam para Sidon, né? E antes mesmo de passarem pela fronteira de Tiro em relação a Sidon, eles foram abordados. Eles foram abordados por uma voz aflita, né? Que exclamava, que gritou: Senhor, Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim, pois que minha filha está miseravelmente possuída de espírito demoníaco. Olha só, né? Eles estavam caminhando tranquilamente quando veio esse grito: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim, pois que minha filha está miseravelmente possuída de espírito demoníaco. Os companheiros de Jesus a viram, mas não deram a menor importância, já que identificaram de pronto que aquela mulher pertencia, né, à mesma religião pagã que eles abominavam, que eles não concordavam, que eles execravam. Então, eles não deram a menor importância para aquela mulher. Era uma doida atrás deles. Eles, enfim, ignoraram completamente. Sem esmorecer, contudo, aquela mulher, ela continuou gritando, pedindo auxílio do mestre, né? Pedindo que fosse realmente ajudada por ele. No entanto, os companheiros de caminhada do mestre, indiferentes, disseram: Senhor, despede-a, pois que vem gritando ainda atrás de nós. Despede-a, Senhor, porque ela vem atrás de nós. Senhor, por favor, diga que não vai ajudá-la, que ela não é merecedora do nosso auxílio, da nossa atenção. Amigos, o que eu vou contar a partir de agora vai parecer, né, vai fazer parecer que o que Jesus, que o mestre, pensava com os discípulos. Ou seja, estava indiferente também ao apelo daquela mulher. Mas lembre-se bem, Jesus era o amor personificado. Jesus, tudo que ele fazia tinha como um único objetivo instruir contra esse amor que ele tentava nos mostrar a todos aqueles que precisavam. Agora, que lição nós vamos poder extrair dessa passagem? Reflitam e vamos juntos chegar nesse entendimento, tá bom? Vamos lá, prosseguindo. No texto, fala assim, que Jesus estugando o passo, que significa apressando o passo, respondeu à mulher aflita: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, ele de certa forma concordou com os discípulos, certo? Ele disse: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. E ele falou isso, como diz no livro, com uma voz enérgica. Embora demonstrando a doçura que lhe era peculiar e piedade na expressão, ele falou de forma enérgica. Mas ele sabia, Jesus conhecia o coração daquela mulher, e ele sabia que ao final ia ter um grande ensinamento para trazer para os seus discípulos. Então ele foi firme, para ver qual seria a reação daqueles que caminhavam com ele. A mulher, no entanto, ao ouvir aquilo, né, segundo o texto, no mesmo instante, num átomo de segundo, recuou mentalmente e recapitulou a sua pergunta, né? E ainda falou um pouco da sua vida, e disse o quê? A filha dela, minha filha,
era o seu tesouro. A minha filha é meu tesouro, é minha fortuna. E eu lutava por preservar aquela fortuna, né? Eu luto para preservar aquela fortuna. E já perdi muita coisa na minha vida, Senhor. Eu já perdi a felicidade, eu perdi o meu esposo, eu perdi os meus amigos. Então ela lutava para manter o único amor, o único tesouro que ela possuía, né? E lutava para dar um futuro melhor para esse tesouro, que era a sua filha. A sua filha, na verdade, era o ponto principal da sua vida naquele momento que ela vivia, né? Era o seu grande amor. Então, de forma extremamente humilde, ela mais uma vez suplicou: Senhor, socorre-me. Senhor, socorre-me. A dor dessa mulher e a sua fé eram contaminantes. Mas apesar de contaminantes, os discípulos não conseguiram compreender os ensinamentos de Cristo. Foi quando Jesus fitou-a firmemente, né, nos olhos, demoradamente, e vendo o tamanho da fé e do amor que aquela mulher tinha, né, pela sua filha, aquela mulher pagã, né, que adorava vários deuses, mas ele avaliando o amor que ele tinha pelaquela sua filha, que apesar, né, de conhecer, né, o orgulho do povo de Israel, né, e o desprezo que esse povo tinha pelo seu povo, ainda assim ela não esmoreceu e continuou lutando. Aí eu pergunto novamente, meus amigos, por que Jesus, o amor por excelência, né, não fez de imediato alguma coisa pelaquela mulher? Que lição Jesus quer extrair nesse momento? E o texto explica, né? Jesus, desejando aplicar severo corretivo, né? O termo é esse, severo corretivo naqueles que o seguiam de perto, exclamou com ironia: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Ou seja, fazendo distinção realmente entre o povo de Israel e os cananeus. Cães eram aqueles que não participavam da cultura, das eleições dos israelenses. Eram os diferentes, né? Então, Jesus mostrou bem claramente que não era bom a gente se misturar. Jesus estava querendo instigar dessa forma os seus discípulos para tentar extrair deles alguns dos ensinamentos que ele vinha proferindo, vinha falando constantemente, né? Mas, infelizmente, ainda não tinha conseguido tocá-los. No entanto, esse povo, esses discípulos, eles eram muito presos ainda aos preconceitos da época, né? Presos ainda à dureza da lei de Moisés. Então, eles não conseguiam ainda entender que todos nós somos irmãos, somos filhos de Deus, filhos do mesmo Pai, né? A cananeia, por sua vez, ela sabia, não que aquela seria a última oportunidade, mas sim a única oportunidade que ela teria, né, de conseguir alguma coisa. Então, resignada, dominada pelo amor maternal que ela possuía e cheia de confiança, ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Olha só a humildade daquela mulher. Ela em nenhum momento deixou o orgulho dela falar por ela. Por quê? Apesar de ela ter uma cultura diferente, ela já tinha ouvido falar de Jesus. Ela sabia da bondade de Deus, sabia que ele podia curar a sua filha. Então, ela humildemente, ela passou por todo o seu orgulho para poder salvar a sua filha. Jesus sabia disso. Jesus sabia que o seu reino, ele iria abranger toda a humanidade, não só ao povo de Israel, né? E através desse diálogo, ele quis demonstrar o poder da humildade. O poder da humildade. É extremamente feliz, né? Com a confiança da cananeia e com a sua simplicidade, o mestre, sem questionar a sua raça, sem questionar a sua crença, ele disse com muito amor. Chega a ser emocionante, né? Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito
para contigo como tu desejas. Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. Naquele gesto de aparente indiferença, ele buscava tocar, né? Tocar firmemente o coração dos amigos. Todavia, eles não intercederam em nenhum momento a favor da pobre suplicante cananita, a sofredora, em nenhum momento. Mas a doçura, a fraqueza, a humildade e a fé daquela mãe tocaram o Senhor. E assim, com a sua misericórdia, o mestre, à distância, expulsou o espírito obsessor da jovem mediunizada já há muito tempo. Na cura, à distância, se pode tirar também, né, o ensinamento para todos nós. Posto que a palavra forte e a vivência austera de Jesus penetrariam as multidões, né, de todas as épocas, desde então, como é até hoje, né? E chegando em casa, naquele dia, aquela mulher aflita, humilde, despedaçada, sofredora, encontrou, finalmente, a sua filha refeita, em pleno gozo da sua saúde física e mental. Aquela semente, gente, da esperança que o mestre depositou no seu coração, transformou-se. Isso está escrito no livro, né? Em lâmpada radiosa que a clareou intimamente a vida inteira. Aquela mulher, a sua filha, os discípulos e nós, depois de estudarmos esse livro, nunca mais seremos o mesmo. Tá certo? Então pense, meus amigos, nessa lição de hoje. Reflitam, né, sobre o exemplo de fé da suplicante cananita, que por amor venceu, né? Por amor venceu o medo, venceu o preconceito. Pense o quanto ainda nós mesmos trazemos dentro de nós, assim como os discípulos do mestre, esses preconceitos, pequenos preconceitos em relação aos que não são diferentes, mas que apesar disso, nem por isso, deixam de ser nossos irmãos. Pense nisso, reflita sobre esse ensinamento, vejam como Jesus não perdia a oportunidade de nos ensinar e tragam isso para dentro de suas vidas naquilo que couber. Tá certo, meus amigos? Então, é isso que eu tinha para dizer hoje, né? Então, agradeço a oportunidade de vocês, a paciência de vocês e vamos encerrar mais uma vez com uma prece, né? Agradecendo ao Mestre Jesus que hoje está aqui conosco, ainda está e sempre estará nos dando esses ensinamentos. Felizes porque nós estamos buscando também nos aprimorar, conhece as nossas deficiências, nossas limitações e espera que nós também conheçamos as limitações daqueles que caminham conosco. Então fica conosco, Pai querido, e nos abençoe de sempre. Que assim seja. Que assim seja, meus amigos. Até o próximo estudo. Obrigado.